Olá a todos, meu nome é Bruno Rezende Passos, sou professor do Cardioaula e o tema a ser abordado hoje é insuficiência cardíaca. Sem dúvida nenhuma é um dos temas mais importantes para a prova do TEC, então eu peço bastante atenção a todos ao longo dessa apresentação, lembrando que o intuito, na verdade, do revisional não é esgotar todas as informações sobre o tema insuficiência cardíaca, até porque isso seria impossível, mas trazer aqui para vocês o que há de mais importante para a prova do TEC, levando em consideração o que foi cobrado ao longo dos últimos anos na prova do TEC. Este revisional foi baseado em 2 documentos da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O primeiro deles é a Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda, publicado em 2018, e uma atualização de tópicos emergentes da Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca, publicado em 2021. Nós sabemos a definição de insuficiência cardíaca, que é a incapacidade do coração em atender às demandas metabólicas tissulares, fazendo isso, na verdade, às custas de um alto índice de pressões de enchimento ou através de uma inabilidade da contração do coração, né? Isso vocês já sabem, porém é importante para as provas do TEC o aluno ter em mente a classificação da insuficiência cardíaca. Eu tenho várias maneiras de classificar a insuficiência cardíaca. Posso classificar ela temporalmente em relação à fração de ejeção do ventrículo esquerdo, quanto à classe funcional, uma classificação bastante corriqueira e de conhecimento de vocês, quanto à progressão da doença também. Então, temporalmente, eu posso dividir a insuficiência cardíaca em aguda e crônica. Aguda, quando eu tenho mudanças rápidas de sinais e sintomas ou necessidade de terapia urgente, e a crônica tem um caráter progressivo e persistente da doença. Quanto à fração de ejeção do ventrículo esquerdo, peço a atenção de vocês. Fração de ejeção do ventrículo esquerdo preservada, fração de ejeção maior ou igual a 50%. Levemente reduzida, quando eu tenho de 41% a 49% de fração de ejeção. Reduzida quando a fração de ejeção é menor ou igual a 40%. E um novo conceito que veio à tona nos últimos anos e foi publicado na diretriz, na atualização da diretriz de 2021, foi a insuficiência cardíaca melhorada. Então eu preciso ter alguns critérios para enquadrar o meu paciente nessa classificação. Quais são eles? Fração de ejeção prévia menor do que 40% e aumento absoluto da fração de ejeção atual para mais de 10 pontos e a fração de ejeção do VE atual tem que ser maior do que 40%. Bruno, não entendi. Pode me dar um exemplo? Sim. Vamos lá, eu tinha um paciente com uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção de 32%. Instituí o tratamento desse paciente e a fração de ejeção desse paciente subiu para 45%. Então, eu tenho todos os critérios para ser melhorada, com fração de ejeção melhorada. A fração de ejeção prévia é menor do que 40%. Esse paciente melhorou a fração de ejeção em mais de 10 pontos, com uma fração de ejeção do VE atual maior do que 40%. A classificação funcional da New York Heart Association é bastante conhecida de todos vocês. Vai de 1 a 4, ausência de sintomas das atividades cotidianas, eu tenho a classe funcional 1, vou até a classe funcional 4 quando os sintomas estão presentes em repouso. E quanto à progressão da doença, peço a atenção de vocês. O paciente, quando está no estágio A da insuficiência cardíaca, ele tem risco de desenvolver a insuficiência cardíaca, mas não tem doença estrutural e também não tem sintomas. Quando eu vou para o estágio B, o paciente tem lesão estrutural cardíaca, porém ele não tem sintomas. E o mais importante é o estágio C. O paciente tem lesão estrutural cardíaca e tem sintomas atuais ou pregressos. Guardem isso. Se o meu paciente tinha sintomas lá atrás, tem alteração estrutural, ele nunca vai ser estágio B, mesmo que ele se torne assintomático posteriormente. E o estágio D são sintomas refratários ao tratamento convencional. Falando um pouquinho sobre a epidemiologia agora da insuficiência cardíaca, principalmente em nosso meio, que é o foco, principalmente da prova do título de especialista, o registro BREATHE, que foi um registro nacional publicado em 2014, trouxe informações bastante interessantes em relação à etiologia da insuficiência cardíaca em nosso meio. Em primeiro lugar, etiologia isquêmica. Segundo lugar, etiologia hipertensiva.
Terceiro lugar, cardiomiopatia dilatada. Em quarto lugar, a IC de etiologia valvar. Quanto à etiologia em relação à descompensação, qual é o motivo principal de descompensação da insuficiência cardíaca? Principalmente má aderência medicamentosa e, em segundo lugar, as infecções. O diagnóstico da insuficiência cardíaca, vocês sabem, é um diagnóstico clínico, sinais e sintomas amparado por exames complementares. Trouxe aqui para vocês uma tabela com sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, uma constelação de sinais e sintomas. O que vocês têm que guardar para a prova? Os sintomas típicos de insuficiência cardíaca: dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna, fadiga, cansaço e intolerância ao exercício. Quanto aos sinais mais específicos, pressão venosa jugular elevada, refluxo hepatojugular, B3 e ictus desviado para a esquerda. Lembrando, isso já foi questão de prova. Qual é o sintoma mais específico de insuficiência cardíaca? Ortopneia. Qual é o sinal mais específico de insuficiência cardíaca? Presença de B3. Lembrando que os sinais e sintomas têm sensibilidade e especificidade limitadas para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, principalmente na insuficiência cardíaca crônica, quando acontecem determinados mecanismos adaptativos, principalmente em relação à presença da congestão venosa periférica. Parte importante em relação à insuficiência cardíaca, quanto à cobrança nas provas do TEC, são os exames complementares. Vamos passar aqui pelos principais aspectos em relação aos exames complementares. ECG, raio-x de tórax e ecocardiograma transtorácico eu devo fazer em todos os pacientes, devo solicitar em todos os pacientes. Tá? E lembrando que se o eletro for normal, um eletro normal não afasta a presença de insuficiência cardíaca. O raio-x de tórax tem o seu aspecto mais importante em relação ao diagnóstico diferencial da dispneia, porém ele tem uma sensibilidade baixa para o diagnóstico de insuficiência cardíaca e é mais importante na insuficiência cardíaca aguda. Geralmente, nesse cenário da insuficiência cardíaca aguda, os sinais de congestão são mais exuberantes. O ecocardiograma, exame fundamental para o diagnóstico da insuficiência cardíaca, é o exame de escolha. Eu devo proceder à reavaliação periódica dos pacientes apenas se o paciente tiver uma piora expressiva do quadro clínico, né? Eu não devo, se o meu paciente tem uma IC, por exemplo, com fração de ejeção reduzida e continua estável do ponto de vista cardiológico, eu não devo seriar esse exame a cada 2, 3 meses, tá? E devo considerar, sim, nesse cenário, um novo eco entre 3 a 6 meses após a instituição do tratamento com medicações que modificam o prognóstico. Quanto aos peptídeos natriuréticos, eles são úteis principalmente para exclusão de insuficiência cardíaca quando o quadro clínico é incerto e também eles servem para estratificação prognóstica. Lembrando, obesidade é uma patologia que reduz os níveis de BNP. Guardem isso para a prova do TEC. Medidas seriadas de BNP e NT-proBNP podem ser consideradas como complemento ao exame físico para avaliar a resposta ao meu tratamento se eu tenho dúvida em relação ao status clínico do paciente. Isso é contemplado pela diretriz, pela atualização de 2021 de insuficiência cardíaca. Assim como medidas seriadas dos peptídeos natriuréticos podem se prestar para guiar o tratamento com um alvo terapêutico a ser atingido. Isso foi uma recomendação da diretriz de 2021 em sua atualização mais recente. Ressonância magnética cardíaca, exame excelente, principalmente, na verdade, para avaliação dos volumes da massa miocárdica e da fração de ejeção, tanto do ventrículo esquerdo quanto do ventrículo direito, é considerado padrão ouro. Ela é um exame primordial para o diagnóstico etiológico das miocardiopatias, né? Eu tenho suspeita que o meu paciente tem alguma doença infiltrativa, amiloidose, sarcoidose, doenças de depósito, doença de Fabry, hemocromatose e outras doenças que fazem parte dessa patologia tão importante, doença de Chagas, por exemplo, miocárdio não compactado. A ressonância tem a sua aplicabilidade absolutamente fundamental. O realce tardio
permite avaliação da perfusão e da viabilidade, da presença de fibrose e também direciona em relação à etiologia isquêmica na cardiomiopatia dilatada, quando os outros métodos não são conclusivos. A angiotomografia coronária também é um exame bastante interessante no contexto da insuficiência cardíaca. Ela permite avaliação não invasiva de doença arterial coronariana em pacientes com IC e probabilidade baixa ou intermediária de coronariopatia. Agora, se o meu paciente, na avaliação propedêutica, os resultados foram inconclusivos para o diagnóstico de doença arterial coronariana, eu posso sim solicitar a angiotomografia coronária neste cenário. O teste de esforço cardiopulmonar é um exame também absolutamente fundamental no cenário da insuficiência cardíaca. Ela permite a ergospirometria, a avaliação funcional e objetiva quantitativamente em relação ao VO2 de pico, ao consumo máximo de oxigênio. Também permite o fornecimento de outras informações prognósticas, como a relação ventilação e produção do volume de dióxido de carbono, né, a relação VE-VCO2 e também a ventilação oscilatória durante o esforço. Quais são as indicações de teste de esforço cardiopulmonar no contexto da insuficiência cardíaca? IC avançada em avaliação para o transplante cardíaco e quando eu preciso de uma avaliação mais acurada da capacidade funcional do meu paciente para definição da estratégia terapêutica, ou se eu preciso diferenciar em relação à dispneia, qual é a etiologia da dispneia. Neste cenário, o teste de esforço cardiopulmonar é absolutamente interessante. O CAT. Quando é que eu vou solicitar o CAT no contexto da insuficiência cardíaca? Pacientes com IC e sintomas de angina ou equivalente anginoso. Lembrando, né, que às vezes ao longo da nossa carreira médica nós temos às vezes o erro de estabelecer um cenário muito previsível em relação à doença arterial coronariana. A avaliação do meu paciente, vou solicitar o teste ergométrico, depois eu vou para uma prova funcional de imagem, seja com cintilo, seja com ressonância, seja com eco de estresse condubuto, e depois eu vou para o CAT. Isso na insuficiência cardíaca, na verdade, isso não existe. Então basta que o meu paciente com insuficiência cardíaca tenha sintomas de angina ou equivalente anginoso, eu posso solicitar diretamente a cineangiocoronariografia. Pacientes com IC, sem sintomas sugestivos de DAC, mas com exames de imagem não invasivos sugestivos de DAC, posso também solicitar a prova com cineangiocoronariografia. E pacientes com IC e fração de ejeção menor ou igual a 35% sem angina, porém considerados de alto risco para doença arterial coronariana, eu posso solicitar o CAT de cara. Então, trouxe aqui para vocês um fluxograma em relação ao diagnóstico e abordagem da insuficiência cardíaca. Anamnese, exame físico, eletroraio-x de tórax. Estabeleço a probabilidade de insuficiência cardíaca. A probabilidade é baixa, também posso proceder à coleta, à solicitação dos peptídeos natriuréticos. Se a probabilidade for intermediária ou alta, eu já parto para a solicitação do ecocardiograma. Vou fazer também, com certeza, o ecocardiograma em pacientes com uma probabilidade baixa de insuficiência cardíaca. Estabeleço a avaliação funcional, morfofuncional ao ecocardiograma, né? Tenho alterações estruturais da fração de ejeção e da função diastólica? Sim, aí eu parto, na verdade, para cada um dos estratos da insuficiência cardíaca e direciono o tratamento. Agora, se a insuficiência cardíaca for improvável, eu devo reavaliar e proceder a um diagnóstico alternativo. Então, depois de estabelecer os estratos da insuficiência cardíaca em relação ao meu paciente, eu devo direcionar o tratamento. Eu vou começar aqui a falar sobre insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada em relação ao seu diagnóstico. Esse foi um tema bastante abordado nas últimas provas do TEC e foi um foco bastante incisivo da última atualização de 2021. Então eu peço muita atenção de vocês porque é bastante provável que isso caia nas provas do TEC. Quando eu tenho dispneia ou fadigas inexplicadas, eu estimo a probabilidade pré-teste do meu paciente ter IC com fração de ejeção preservada. Clínica, eletro, raio-x, eco, já disse isso para vocês. Dosagem de peptídeos natriuréticos.
Muito bem. E CFEP é plausível de acordo com essa avaliação inicial? Muito bem, eu vou utilizar os scores para estimar a probabilidade do meu paciente ter IC com fração de ejeção preservada. Hoje nós utilizamos basicamente dois, que é o H2F PF score e o HFA PF score. Então, depois de estimar a probabilidade pré-teste, eu utilizo os scores que eu acabei de citar para vocês. De maneira ilustrativa, eu vou trazer os dois scores aqui, tá? O H2F PF score, ele estabelece, na verdade, uma pontuação em relação às suas variáveis clínicas. Quais são elas? Heavy, de obesidade e hipertensão. Obesidade pontua 2 pontos, hipertensão com uso de mais de 2 classes. 2 ou mais classes de antihipertensivos eu pontuo 1 ponto. Presença de fibrilação atrial, 3 pontos. Pressão pulmonar elevada, é a PSAP estimada ao eco, maior do que 35 milímetros de mercúrio. Também pontuo 1 ponto. Elder, de idoso, idade maior do que 60 anos, pontuação de 1 ponto. E feeling pressure, que é a letra F, finalmente, com a relação EE' ao ecocardiograma, maior do que 9, também 1 ponto. Então eu estabeleço qual é a minha probabilidade de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, assim como o HFA-PF score, que é o segundo score recomendado para a avaliação da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Ele é um score que valoriza um pouco mais o aspecto funcional e morfológico ao ecocardiograma. Quais são os critérios? E' do Doppler tecidual ao ecocardiograma reduzido, uma E' média maior ou igual a 15, uma velocidade de regurgitação tricúspide maior do que 2,8 metros por segundo. Os critérios morfológicos são volume de átrio esquerdo maior do que 34 ml por metro quadrado, ou uma alteração da massa do ventrículo esquerdo, ou seja, um paciente tem hipertrofia ao ecocardiograma ou tem uma espessura relativa da parede maior do que 0,42, um remodelamento concêntrico. E o terceiro critério analisado, a dosagem dos biomarcadores. Qual é o valor dos biomarcadores em presença de ritmo sinusal e em presença de fibrilação atrial? Então, diante desses dois scores, eu estabeleço o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Os peptídeos natriuréticos servem com certeza para o rastreamento? Sem dúvida nenhuma. Um ecocardiograma completo deve ser realizado? Vocês viram, para o HFA-PF score, o eco é absolutamente fundamental em relação aos diâmetros, ao volume do átrio esquerdo, quanto ao fluxo do Doppler, a análise do Doppler tecidual, se possível com a análise da deformação miocárdica. Devo utilizar os scores já explicados aqui para vocês, e a avaliação de estresse da função diastólica através do eco de esforço ou através da avaliação na hemodinâmica, teste hemodinâmico invasivo, eu devo solicitar quando eu tenho uma dúvida diagnóstica, né? Então está aqui para vocês bem explicitado o fluxograma em relação à abordagem da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Estabeleço paciente com dispneia ou fadiga inexplicadas. Estabeleço a probabilidade pré-teste do paciente ter insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Exame clínico, exame físico, anamnese, eletro, raio-x e eco em todos os pacientes, além da dosagem dos peptídeos natriuréticos. Eu tenho alguma alteração que justifique, na verdade, a presença da insuficiência cardíaca, o aumento a minha probabilidade pré-teste? Vamos lá, fração de ejeção maior ou igual a 50%, remodelamento cardíaco, disfunção diastólica e sinais inequívocos de congestão. Então, lembrem bem, sinais inequívocos de congestão. Eu tenho essas alterações? Eu tenho uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada confirmada. Não, tem parte disso e em outra parte, na verdade, eu não tenho esses critérios. Estabeleço a probabilidade através dos scores. Probabilidade baixa, probabilidade intermediária e alta probabilidade, certo? Na probabilidade intermediária, que é a pontuação no H2PF entre 2 e 5 e no HFA-PF score entre 2 e 4, eu posso considerar a avaliação adicional através do teste diastólico de estresse, seja com eco de estresse, seja com a prova hemodinâmica invasiva.
Vamos agora tratar sobre a prevenção da insuficiência cardíaca. O que eu devo fazer como medida preventiva ou medidas preventivas no estágio A, paciente que tem risco de desenvolver insuficiência cardíaca, mas não tem sintomas ou alteração estrutural. Tratamento da hipertensão, né? Eu devo estabelecer uma meta de PA sistólica menor do que 120 milímetros de mercúrio para pacientes de elevado risco cardiovascular. Interrupção do tabagismo, medida absolutamente fundamental, redução da ingesta excessiva de álcool e estatinas devem ser prescritas para pacientes com DAC estabelecida ou elevado risco cardiovascular. A prevenção no estágio A também contempla o uso dos inibidores da SGLT2. Isso foi bastante focado na última atualização de 2021. Qual a indicação dos inibidores da SGLT2 neste cenário de prevenção do estágio A? Canagliflozina, dapagliflozina ou empagliflozina para prevenção da hospitalização por IC em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e que apresentam fatores de risco cardiovascular para aterosclerose ou doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida. Isso é classe 1, nível de evidência A pela atualização de 2021. Quanto à prevenção no estágio B, né, eu tenho alteração estrutural, mas o paciente nunca apresentou sintomas. IECA na disfunção do VE de etiologia isquêmica, isso é classe 1, e também na etiologia não isquêmica, também é classe 1. Beta-bloqueador em adição ao IECA na disfunção do VE de etiologia isquêmica e não isquêmica, se a fração de ejeção for menor do que 40%, e o paciente tiver uma contraindicação ao IECA ou ao BRA, seja por insuficiência renal, seja por hipercalemia, eu posso prescrever nitrato mais hidralazina. E o antagonista mineralocorticoide em pacientes no estágio B deve ser prescrita em pacientes no cenário do pós-infarto com disfunção do ventrículo esquerdo, fração de ejeção menor do que 40% e presença de diabetes. Vamos falar agora sobre a parte mais importante da aula de insuficiência cardíaca, que é o tratamento da insuficiência cardíaca. Tá? Nós vamos falar agora um pouco sobre as drogas no cenário da IC, no tratamento farmacológico. Os próximos slides nós vamos tratar sobre a IC com fração de ejeção reduzida, fração de ejeção menor ou igual a 40%. Quais são as indicações de IECA ou BRA neste cenário? Disfunção do VS sintomática. Os BRAs servem como uma alternativa aos IECA e devem ser utilizados nos pacientes intolerantes aos IECA. Lembrando que a intolerância aos IECA é algo raro no cenário clínico, né? Ela é definida por uma tosse persistente e debilitante, acontece em torno de 10 a 20% dos pacientes, angioedema menor do que 1% de frequência ou alergia documentada. Os beta-bloqueadores, medicações absolutamente fundamentais no cenário da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. A indicação primordial é na disfunção do VE sintomática. Neste cenário eu tenho redução da mortalidade global, morte por IC, morte súbita, melhora dos sintomas e redução das taxas de internação por insuficiência cardíaca. O controle da frequência cardíaca na IC-FER e em concomitância com a FA crônica, o beta-bloqueador é a medicação de primeira escolha. Como opções neste cenário, eu tenho o bisoprolol e o succinato de metoprolol, que são medicações beta-1 seletivas. O carvedilol, que é um beta-bloqueador não seletivo, tem propriedades vasodilatadoras pelo bloqueio alfa-1 adrenérgico, e o nebivolol, que tem um cenário um pouco restrito em relação à sua indicação na IC com fração de ejeção reduzida, né? Ele também é um beta-1 seletivo com propriedades vasodilatadoras, que foi estudada mais no cenário de pacientes idosos, pacientes acima de 70 anos, e promoveu apenas uma redução do desfecho combinado, uma redução da mortalidade total e hospitalização cardiovascular sem redução da mortalidade total. Isso veio de um estudo chamado Seniors, ok? Os antagonistas mineralocorticoides, medicações absolutamente fundamentais no cenário da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, tem a redução de mortalidades e de internações por IC na IC com fração de ejeção reduzida. A indicação é a disfunção
sintomática do ventrículo esquerdo, né, a disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, classe funcional de 2 a 4, associada à terapia com IECA, BRA, INRA, que são os inibidores da niprilizina, junto, na verdade, com o bloqueador do receptor da angiotensina e o beta-bloqueador. A espironolactona pode ser prescrita inicialmente na dose de 25 mg por dia. Posso chegar a 50 mg por dia? Sim. Se o potássio e a função renal permitirem, eu reduzo para 2,5 ao dia, ou em dias alternados, se eu tiver hipercalemia concomitante. Falando agora sobre os inibidores da niprilizina e dos receptores da angiotensina, né, que é o sacubitril, valsartan, né? O que eu tenho de indicação no cenário da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, IC com fração de ejeção reduzida persistentemente sintomática, apesar da terapia otimizada, em substituição ao IECA ou ao BRA. Isso é classe 1, nível de evidência B, pela atualização de 2021 da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Posso prescrever inicialmente como tratamento na IC com fração de ejeção reduzida sintomática no lugar de IECA ou BRA, ou seja, nos pacientes virgens de tratamento. Isso é classe 2A, nível de evidência C, pela atualização de 2021. Tá? No lugar de IECA ou BRA em pacientes com IC com fração de ejeção reduzida internados por insuficiência cardíaca descompensada, isso é classe 2A, nível de evidência B, e eu devo aguardar 36 horas para o início do sacubitril valsartan após a interrupção do IECA para fazer a troca para o sacubitril valsartan. Por que eu devo respeitar esse período? Devido à possibilidade de angioedema. E em pacientes que vinham em uso de BRA, por exemplo, o meu paciente vinha em uso de losartan, por exemplo, quero trocar para sacubitril valsartan. Devo esperar 36 horas? Não é preciso esperar 36 horas, não é preciso fazer o que nós chamamos de washout. Quanto aos inibidores da SGLT2, no contexto da IC com fração de ejeção reduzida, né? Lembrando que essas drogas, elas fazem uma ação farmacológica induzindo uma diurese osmótica pela inibição da reabsorção de glicose no tubo contorcido proximal, né? E qual a indicação, né, da pagliflozina ou empagliflozina em pacientes com IC com fração de ejeção reduzida, sintomáticos, diabéticos ou não, em dose máxima otimizada de beta-bloqueador, antagonista da aldosterona, IECA/BRA ou INRA, para redução de morte cardiovascular, hospitalização por IC e progressão da disfunção renal. Isso é classe 1, nível de evidência A, pela diretriz de 2021. A ivabradina é uma droga bastante interessante em pacientes que têm uma frequência cardíaca persistentemente alta, mesmo em uso de beta-bloqueador. Ela faz a sua ação através de uma inibição específica e seletiva da corrente IF do nó sino atrial, reduzindo, assim, a frequência cardíaca. E a indicação é a disfunção do VS sintomático em terapia otimizada, em ritmo sinusal. Eu não devo prescrever ivabradina em pacientes com FA. Isso já foi questão de prova no título de especialista em cardiologia. Com frequência cardíaca maior ou igual a 70 batimentos por minuto, para redução de morte cardiovascular e hospitalização e morte por insuficiência cardíaca. A digoxina é uma droga ainda bastante utilizada no nosso cenário, que deve ser prescrita para a disfunção sintomática do VE, em terapia otimizada para a redução dos sintomas e hospitalizações por insuficiência cardíaca. Na disfunção do VE sintomática, quando o meu paciente tem FA concomitante e está em terapia otimizada, eu posso prescrever a digoxina para o controle da frequência cardíaca. E eu não devo utilizar, em hipótese nenhuma, na disfunção do VE assintomática ou na IC com fração de ejeção preservada em ritmo sinusal. Isso é classe 3. Os diuréticos, drogas utilizadas para reduzir a sobrecarga de volume, né, para diminuir os sinais ou sintomas de congestão. Se eu tenho sinais congestivos persistentes a despeito da terapia otimizada e elevadas doses de diurético de alça, eu posso fazer associação com tiazídicos para potencializar a diurese. Eu não devo prescrever na IC com fração de ejeção reduzida assintomática e
sempre que possível, utilizar a menor dose possível. Quanto à combinação nitrato e hidralazina, as indicações estão bem estabelecidas na literatura. Pacientes de qualquer etnia em classe funcional 2 a 4 e contraindicação aí é cobrar, né? Isso é bem sabido de vocês. Pacientes autodeclarados negros em classe funcional 3 a 4, apesar da terapia otimizada. Pacientes de qualquer etnia sintomáticos, apesar do tratamento otimizado. Classe 2A, nível de evidência C. Então, aqui para vocês eu trouxe um fluxograma que foi publicado na diretriz de 2021, que traz o fluxograma em relação ao tratamento da IC com fração de ejeção reduzida. O que está no quadradinho verde é classe 1, o que está no quadrado amarelo, classe 2A. Então, tudo o que nós dissemos até aqui está resumido neste fluxograma. Instituo o tratamento com IECA, BRA, INRA, beta-bloqueador mais antagonista mineralocorticoide, reavalio o paciente em seguida, posso prescrever inibidor da SGLT2 se o paciente permanecer persistentemente sintomático, fazer a reavaliação clínica e funcional de 3 a 6 meses e, de acordo com essa reavaliação, eu prescrevo drogas adicionais, nitratralazina, digoxina. Tenho que avaliar, certo, o benefício do paciente em implantar um CDI ou um ressincronizador, né? Prescrição de vabradina, prescrição da digoxina. Então, tudo isso deve ser feito de maneira escalonada e esse fluxograma traz isso de maneira bastante pormenorizada. Quanto ao tratamento farmacológico da IC com fração de injeção levemente reduzida, prescrição de beta-bloqueador, bisoprolol, carvedilol, succinate, metoprolol, para pacientes em ritmo sinusal para redução de morbidade e mortalidade, e cobrar com o mesmo intuito. A espironolactona também pode ser utilizada neste cenário, e o que a atualização de 2021 trouxe de novo é a possibilidade de prescrição de sacubitril valsartan em substituição ao IECA ou BRA para pacientes sintomáticos, já em uso de terapia otimizada com terapia tripla para reduzir hospitalização. Isso é classe 2A, nível de evidência B. Quanto a IC com fração de injeção preservada, não houve nenhuma mudança substancial, digamos assim, nos últimos anos. Até o momento não há nenhuma intervenção específica que reduza eventos cardiovasculares de maneira robusta em pacientes com IC com fração de injeção preservada, e eu devo sim investigar condições potencialmente reversíveis nesse cenário associadas a IC com fração de injeção preservada dita secundária, que são as cardiomiopatias infiltrativas e restritivas. Na IC com fração de injeção melhorada, o que eu devo fazer? Já trouxe os critérios que estabelecem essa classificação da IC com fração de injeção melhorada. O que eu devo fazer? Instituir a terapia? Sim, nesses pacientes, a redução dos diâmetros do ventrículo esquerdo e o aumento da fração de ejeção pode ocorrer em até 40% dos pacientes. E a manutenção da terapia modificadora do prognóstico utilizada lá atrás para o tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida deve ser mantida nesses pacientes. Vamos falar agora sobre as comorbidades, as principais comorbidades e sua associação com insuficiência cardíaca. A hipertensão é uma das principais comorbidades neste cenário. Nós sabemos que níveis mais altos de PA sistólica, níveis de PA sistólica maior do que 120 milímetros de mercúrio, tem uma correlação direta com a incidência de insuficiência cardíaca. Nós não temos alvos ainda bem definidos para serem atingidos em relação ao tratamento da hipertensão na presença de insuficiência cardíaca, mas é razoável manter a PA sistólica entre 120, menor do que 120 a 130 milímetros de mercúrio, semelhantemente aos pacientes com elevado risco cardiovascular. Na insuficiência cardíaca existe um paradoxo da hipertensão, níveis mais baixos de PA sistólica estão associados ao aumento da mortalidade na insuficiência cardíaca. Isso se deve possivelmente, ou muito possivelmente, devido à gravidade dos pacientes em estágios mais avançados
de insuficiência cardíaca têm níveis tensionais mais baixos, e a primeira escolha para o tratamento da hipertensão na insuficiência cardíaca é a terapia tríplice, IECA ou BRA mais beta-bloqueador mais espironolactona. Meu paciente persiste hipertenso a despeito da terapia tríplice, prescrevo diurético tiazídico, e se mesmo assim, na verdade, ele permanecer hipertenso, posso prescrever hidralazina ou amlodipina. No diabetes mellitus, né, o paciente tem insuficiência cardíaca e tem diabetes, né, eu devo prescrever os inibidores da SGLT2, dapagliflozina ou empagliflozina como medicação antidiabética inicial associada ou não à metformina no contexto da IC com fração de injeção reduzida. A insulina deve ser usada, na verdade, com muito critério, porque ela pode levar a uma retenção hídrica, a uma piora da insuficiência cardíaca. A sulfonilureias, da mesma maneira, devem ter o seu uso feito de maneira bastante criteriosa. Elas podem levar a uma hipoglicemia no paciente com diabetes mellitus em insuficiência cardíaca. E se aparecer para vocês na prova saxagliptina ou glitazonas, vocês vão marcar este item como item errado. Eu não devo prescrever essas drogas na insuficiência cardíaca. Isso é classe 3, nível de evidência A. A diretriz de 2021, em sua atualização mais recente, trouxe as indicações de ablação da fibrilação atrial na IC com fração de ejeção reduzida. Quais são elas? Pacientes sintomáticos, intolerantes ou refratários a antiarrítmicos para redução de mortalidade e hospitalizações por IC. Pode ser também uma alternativa a fármacos antiarrítmicos para redução dos sintomas, certo? Ou em pacientes intolerantes, ou para remodelamento reverso na taquicardiomiopatía induzida pela FA, se sintomas refratários ao tratamento medicamentoso ou na própria preferência do paciente, independentemente da presença dos sintomas. Isso é classe 1, nível de evidência B. E, não menos importante, pode ser que seja um foco das provas do TEC a partir da pandemia do Covid-19, é a abordagem do paciente neste cenário. Se o meu paciente com insuficiência cardíaca e tem manifestações respiratórias agudas, eu devo solicitar um PCR para SARS-CoV-2. Isso é classe 1, nível de evidência C. Devo manter IECA, BRA ou INRA em indivíduos com o diagnóstico de Covid, na ausência de hipotensão ou sinais de comprometimento hemodinâmico. O acompanhamento ambulatorial através de visitas virtuais e telemonitoramento foi algo que foi incorporado à nossa prática clínica depois da pandemia do Covid-19. Isso é contemplado no paciente com insuficiência cardíaca. E em períodos de maior vulnerabilidade clínica, quais são eles? Dou alta para o meu paciente com insuficiência cardíaca que internou com insuficiência cardíaca descompensada, ou uma IC de início recente, ou um paciente com uma IC com quadro extremamente avançado, candidato ao transplante ou candidato aos dispositivos de assistência circulatória mecânica. Eu devo intercalar a visita presencial com a visita virtual. Na obesidade, né, isso já foi questão de prova no TEC. Eu tenho um paradoxo da obesidade, que são pacientes com IMC entre 30 e 35 quilos por metro quadrado, que tem uma menor mortalidade e menor taxa de hospitalização por IC em relação aos pacientes eutróficos. Lembrando, sibutramina ou derivados da efedrina não devem ser prescritos, né, neste cenário de obesidade. Eles podem levar à insuficiência cardíaca. Doença renal é algo bastante comum no contexto da insuficiência cardíaca que o meu paciente tenha doença renal concomitante. A piora da função renal ela é estabelecida com um aumento absoluto da creatinina maior do que 0,3 ou uma redução da taxa de filtração glomerular maior do que 20%. O uso de inibidores da SGLT2 na IC com fração de ejeção reduzida pode ser prescrita para prevenção da redução da função renal em pacientes com e sem diabetes com taxa de filtração glomerular maior do que 20 ml por minuto, né? Isso é classe 2A, nível de evidência A.
E um aumento expressivo de creatinina é bastante raro na insuficiência cardíaca. Devo considerar o uso de nefrotóxicos, hipovolemia ou estenose de artérias renais. Lembrando que se o meu paciente com insuficiência cardíaca entra em terapia renal substitutiva, em diálise eu posso manter todas as medicações para insuficiência cardíaca. Deficiência de ferro e anemia é um item que vem sendo cobrado de maneira recorrente nas provas do TEC nos últimos anos. Peço muita atenção para vocês neste slide. A avaliação da cinética do ferro deve ser feita em todos os pacientes com insuficiência cardíaca e eu devo repor, certo? O ferro, quando a ferritina sérica for menor do que 100 microgramas por litro, ou se a ferritina estiver entre 100 e 299, com índice de saturação de transferrina menor do que 20%. Guardem essa indicação de reposição de ferro no contexto da insuficiência cardíaca. A reposição deve ser feita com terapia parenteral, leia-se carboximaltose férrica, certo? Essa reposição promove uma melhora da capacidade funcional, qualidade de vida e redução das hospitalizações por insuficiência cardíaca. Nos pacientes com IC com fração de ejeção reduzida, internados por IC descompensada, eu também estabeleço os mesmos parâmetros de prescrição da reposição de ferro, com o intuito, na verdade, de reduzir as readmissões hospitalares. A reposição oral em altas doses não se mostrou superior ao placebo e a reposição parenteral está indicada mesmo na ausência de anemia. Nós vamos falar agora sobre um item bastante importante na abordagem da insuficiência cardíaca, que é o diagnóstico de amiloidose cardíaca, principalmente na IC com fração de ejeção preservada. A amiloidose cardíaca é uma deposição tecidual de proteínas fibrilares insolúveis e 95% do acometimento cardíaco se dá de duas formas. Através da cadeia leve, a forma AL relacionada à produção monoclonal de imunoglobulinas e a forma transferritina, que pode ser secundária à sua mutação, uma forma hereditária, ou uma forma selvagem, ligada ao envelhecimento. E até 13% dos pacientes com IC com fração de ejeção preservada e espessamento do VE maior do que 12 milímetros tem a sua forma ATTR. E até 25% das necrópsias de idosos apresentam TTR no coração. Então vejam o quão é importante nós pensarmos no diagnóstico de amiloidose cardíaca no contexto da IC com fração de ejeção preservada. E isso é bastante, ou mais importante ainda, para as questões de prova. Eu tenho, geralmente nas questões da prova do TEC, um enunciado que traz história, exame clínico, exames de imagem e pistas combinadas que pode ser fonte de prova para vocês, pode ser questão de prova no TEC. Então, se o meu enunciado traz IC com fração de ejeção preservada, principalmente em homens acima de 65 anos, síndrome do túnel do carpo, estenose do canal vertebral, ruptura do tendão do bíceps, entre outras manifestações, principalmente relacionadas à neuropatia periférica, os exames de imagem, um espessamento concêntrico das parentes do VE, uma redução do strain longitudinal que poupa a região do ápice do ventrículo esquerdo, isso chamado de apical sparing, ou um paciente que tenha uma diástole com um padrão restritivo ou alterações sugestivas na ressonância, ou então é um paciente com pistas combinadas, uma forma de apresentação tardia da cardiomiopatia hipertrófica, devo suspeitar fortemente de amiloidose cardíaca. Então, pode ser a banca do TEC não traga isso de forma mastigada para vocês, mas sim na forma de um caso clínico. Então lembrem da história, exame clínico, imagem e pistas combinadas, os chamados red flags para o diagnóstico de amiloidose cardíaca. Esse fluxograma aqui, que nós trouxemos para vocês tanto, na verdade, para a turma do Cardioaula em relação ao ano, mas também para vocês no revisional. Isso é exclusivo nosso, isso não tem na diretriz de 2021, na sua atualização mais recente. Red flags para amiloidose. Faço pesquisa das proteínas monoclonais. Se
essa pesquisa for positiva, direciono o paciente para uma avaliação hematológica, né? Se essa pesquisa for negativa, faço a solicitação da cintilografia com pirofosfato tecnésio. Se o exame for indisponível, eu posso partir diretamente para a biópsia endomiocárdica e, através dos resultados, tanto da cintilografia com pirofosfato tecnésio quanto com a biópsia endomiocárdica, eu direciono o diagnóstico para a sua forma ATTR ou não. Tudo bem? E se o meu paciente estabelece o diagnóstico da forma ATTR, né, eu tenho hoje disponível um tratamento específico no Brasil, que se dá através do Tafamidis. O Tafamidis faz uma estabilização do tetrâmero da TTR, né? No cenário da amiloidose cardíaca, eu prescrevo o Tafamidis na dose de 80 mg por dia para a redução da mortalidade de hospitalizações cardiovasculares. Isso é classe 1 nível de evidência B. Nós vamos agora falar sobre insuficiência cardíaca aguda, tema não menos importante para a prova do TEC. Isso tem sido cobrado ao longo dos últimos anos, principalmente em relação a casos clínicos. Bem, então nós vamos focar, na verdade, a abordagem da insuficiência cardíaca aguda neste formato. A diretriz de 2021 trouxe critérios para definição de insuficiência cardíaca avançada. Né? Quais são eles? Sintomas persistentes e graves, classe funcional 3 ou 4, disfunção ventricular grave, definida por fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor ou igual a 30%, ou IC direita isolada, ou alterações valvares graves não operáveis, ou anormalidades congênitas. Posso também considerar a alteração do BNP e do NT-proBNP, se eles estiverem persistentemente elevados, associados à disfunção diastólica grave ou anormalidades estruturais, como critério para disfunção ventricular grave. Né? Episódios de congestão pulmonar ou sistêmica que necessitem de elevadas doses de diurético, ou mesmo uma combinação de diuréticos, ou baixo débito cardíaco que requer o uso de inotrópico ou droga vasoativa, ou arritmias malignas que causem mais do que uma visita não planejada à emergência ou hospitalização nos últimos 12 meses. E também um paciente que não consegue se exercitar, ou ele tem uma capacidade funcional gravemente comprometida, com inabilidade ao exercício ou baixa capacidade ao teste de caminhada de 6 minutos, menor do que 300 metros, ou um VO2 de pico menor do que 12 a 14 ml por quilo por minuto, estimado de origem cardíaca. Bruno, essa tabela é muito complicada, não vou conseguir guardar ela para a prova do TEC. Muito bem, trouxemos aqui para vocês um acrônimo que foi uma sugestão também da atualização de 2021, para eu lembrar dos critérios estabelecidos para a insuficiência cardíaca avançada, o I need help. Então, o que diz esse acrônimo I need help? Né? I de inotrópico dependente ou intolerância à terapia otimizada, o N de classe funcional da NYHA, da New York Heart Association, 3 ou 4 persistente, E de ejeção, com a fração de ejeção menor do que 20%, o segundo é de edema persistente e refratário, D de desfibrilador, quando o meu paciente tem um choque apropriado recorrentemente, o H de hospitalização, visitas recorrentes à emergência nos últimos 12 meses, E de elevação persistente de peptídeos natriuréticos, L de lesão em órgão-alvo e P de pressão arterial sistólica persistentemente menor do que 90 milímetros de mercúrio. Então, este acrônimo I need help me traz a facilidade para gravar os critérios estabelecidos para IC com fração de ejeção reduzida em cenário avançado. Então, a insuficiência cardíaca, hoje em dia, ela de maneira inicial, ela é abordada em 4 passos. Né? Eu tenho uma definição do risco imediato de morte, eu estabeleço o diagnóstico de insuficiência cardíaca aguda, devo, neste cenário, definir o perfil de risco prognóstico intra-hospitalar e
não menos importante, instituir o tratamento. Nós vamos nos ater aqui aos passos 2 e 4, que para as questões de prova são os passos mais importantes. Então, para o diagnóstico de insuficiência cardíaca aguda, eu tenho sinais ou sintomas de congestão ou sinais ou sintomas de baixo débito. Isso é bastante conhecido de vocês, mas eu peço atenção em relação aos sinais ou sintomas de baixo débito. Porque se aparecer para vocês isso no enunciado, provavelmente meu paciente é candidato à instituição de terapia inotrópica. Quais são os sinais ou sintomas de baixo débito? Ocorrem em 10% dos casos de insuficiência cardíaca aguda. PA sistólica menor do que 90 milímetros de mercúrio ou menor do que 110 em pacientes previamente hipertensos, fadiga, síncope, sonolência diurna, extremidades frias com perfusão reduzida, sudorese fria, PA com largura de pulso menor do que 25%, desorientação ou lactato elevado. Quanto ao diagnóstico de insuficiência cardíaca aguda, eu devo estabelecer qual é o modelo clínico hemodinâmico para direcionar o tratamento correto, né? No contexto da IC aguda, eu tenho 4 perfis clínicos hemodinâmicos, né? Eu tenho o perfil quente e seco, que é o perfil A, o perfil quente e úmido, que é o mais comum de melhor prognóstico, o perfil C, que é o perfil frio e úmido, que ocorre em 20% dos casos e é o de pior prognóstico, e o perfil frio e seco, que é o chamado perfil L, né? Porém, o meu exame clínico tem uma acurácia baixa, né, em estabelecer a real condição clínico-hemodinâmica do meu paciente, principalmente se o paciente estiver em baixo débito cardíaco. Devo lançar mão, neste cenário, do ecocardiograma transtorácico, né, à beira do leito, ou do ultrassom de tórax, para auxiliar, né, em relação principalmente à presença das linhas B, né, tanto o ecocardiograma, na verdade, para análise à beira do leito quanto à disfunção do ventrículo esquerdo, também auxilia junto com o ultrassom de tórax na diagnóstico das presenças das linhas B, com sensibilidade e especificidade muito elevadas. Direciono o tratamento. Neste cenário, no paciente congesto, com sinal de hipervolemia, a furosemida é o principal diurético utilizado. Se o paciente não estava em uso prévio, eu utilizo de 20 a 40 miligramas em bolos intravenoso, e no paciente que estava em uso prévio, eu devo utilizar pelo menos a dose de uso habitual do paciente. Prescrevo diurético, devo seguir metas, certo? Isso já foi questão da prova do TEC. Qual é a meta diurética quando eu estabeleço o tratamento com diurético, terapia venosa, no meu paciente com insuficiência cardíaca? Diurese de 1 litro nas primeiras 6 horas, ou 1,5 a 2,5 ml por hora. Ausência de ortopneia e esforço respiratório em 24 horas, ausência de dispneia aos mínimos do esforço em até 72 horas, saturação maior do que 90% em ar ambiente, frequência cardíaca menor do que 100, frequência respiratória menor do que 22 e PA sistólica entre 110 a 130 milímetros de mercúrio. Os vasodilatadores, drogas fundamentais no contexto da IC aguda, e eu devo prescrever no perfil quente e úmido, sem hipotensão arterial ou choque cardiogênico, hipovolemia ou comorbidades como sepse. Tenho como opções a nitroglicerina e o nitroprusiato, porém essas drogas não têm impacto no tempo de internação, na mortalidade intra-hospitalar e na taxa de reinternação por insuficiência cardíaca. E os inotrópicos, parte fundamental da abordagem da IC aguda, né? E eu devo prescrever quando o meu paciente está em baixo débito cardíaco, certo? É importante que vocês guardem isso. Baixo débito cardíaco com ou sem hipotensão, associada à disfunção orgânica ou choque cardiogênico. Qual é a droga que eu devo escolher, Bruno? Dobutamilrinone ou levosimendan? Bem, se o meu paciente estiver com baixo débito e sinais de hipotensão arterial, a droga de escolha é dobutamina, certo? Esse é o macete que eu dou aqui para vocês. Agora, se o meu paciente tem sinais de baixo débito, porém ele não tem sinais de hipotensão, não tem choque, eu posso sim prescrever levosimendan ou milrinone neste cenário. Quanto ao uso dos beta-bloqueadores no contexto da insuficiência cardíaca aguda, questão recorrente na prova do TEC, eu peço muita atenção para vocês, tá? Se o paciente não estava em uso prévio de beta-bloqueador, eu devo introduzir o beta-bloqueador se ele estiver estável hemodinamicamente,
sem evidências de congestão. Se o paciente estava em uso prévio, eu devo manter se ele não tiver sinais de baixo débito cardíaco ou hipotensão sintomática. Agora, se ele se apresenta em baixo débito cardíaco, estava em uso de beta-bloqueador, o que eu devo fazer? Reduzir em 50% da dose de uso prévio ou suspender a medicação. Essas duas possibilidades são contempladas com o mesmo nível de evidência e com a mesma classe de recomendação. Se o paciente tem hipotensão sem sinais de baixo débito, eu reduzo em 50% a dose e, óbvio, devo suspender o beta-bloqueador se o paciente estiver em choque cardiogênico séptico, estenose aórtica crítica, asma descompensada ou BAV avançado. Muito bem, tratei o meu paciente com drogas parenterais, né? Instituí o tratamento com diurético, estabeleci também o tratamento com vasodilatadores parenterais. O que eu devo fazer, né? Meu paciente ficou estável hemodinamicamente, resolvi a hipervolemia. Eu vou proceder agora a um desmame de drogas parenterais. Eu faço uma substituição dos vasodilatadores parenterais por vasodilatadores orais, né? Quando eu tenho o uso da nitroglicerina, posso utilizar doses crescentes de nitrato, e quando eu tenho o nitroprusiato, eu posso prescrever IECA ou hidralazina mais nitrato. Eu trouxe aqui para vocês o fluxograma da diretriz lá de trás, da diretriz de 2018, para direcionar o tratamento da IC aguda, certo? IC crônica agudizada. Essa diretriz traz em relação aos perfis clínico-hemodinâmicos. Por isso é tão importante, na verdade, que vocês guardem os 4 perfis que nós citamos aqui. Se o paciente estiver com perfil quente e seco, óbvio, vou suspender transitoriamente, na verdade, o diurético, né? E posso, na verdade, manter o IECA, BRA e beta-bloqueador. Se o paciente estiver quente e congesto, o tratamento é vasodilatador parenteral com furosemida. E aí posso fazer a prescrição concomitante, né, de beta-bloqueador ou IECA ou BRA, a depender da condição clínica do meu paciente. O grande pulo do gato para a prova do TEC, especificamente, é do paciente frio e congesto. Né? Quando é que eu vou tratar meu paciente frio e congesto? Com vasodilatador. Quando é que eu vou tratar meu paciente frio e congesto? Com vasoconstritor. Muito bem, eu vou dizer aqui para vocês o macete em relação à prova do TEC. Isso na realidade clínica é um pouco mais difícil, mas o que eu trago aqui para vocês como dica é: se o meu paciente está frio e congesto, com PA sistólica entre 85 e 110 milímetros de mercúrio, eu posso sim, de maneira inicial, prescrever vasodilatadores e inotrópicos, lógico, além da furosemida venosa. Devo reduzir o beta-bloqueador, assim como, na verdade, reduzir IECA ou BRA, certo? Quando o meu paciente está frio e congesto, com PA sistólica menor do que 85 milímetros de mercúrio, aí não tem jeito. Aí eu tenho que suspender, na verdade, minhas drogas orais, instituir o tratamento com inotrópico e vasoconstritor. Então, o grande pulo do gato aqui para questões de prova, certo? É a PA sistólica. Então, guardem 85 milímetros de mercúrio como crivo para direcionar o tratamento para um ou para outro lado. E no paciente frio e seco, óbvio, vou repor volume no meu paciente, vou suspender IECA ou BRA e beta-bloqueador. O choque cardiogênico teve a sua classificação mudada recentemente. Eu vou trazer aqui para vocês nos próximos slides. Então, como que eu defino clinicamente o choque cardiogênico? PA sistólica menor ou igual a 90 milímetros de mercúrio e evidências de hipoperfusão orgânica, né? Posso também adicionar um critério laboratorial, que é o lactato sérico maior do que 2. Né? A causa mais comum é o infarto agudo do miocárdio, 80% dos casos, e o perfil mais comum é o perfil frio e úmido. Né? Então, como eu disse para vocês, o choque cardiogênico foi reclassificado, teve uma nova classificação publicada em 2019, né, internacionalmente, e foi trazida à tona na diretriz, na atualização de 2021. Né? Então eu tenho uma classificação em estágios, em fases do choque cardiogênico, de A até E.
A fase A é o paciente em risco de choque. É o paciente sem evidência clínica de choque cardiogênico, mas está sob risco do mesmo. O B, letra B do inglês, begin, ou seja, o paciente que está no início do choque, evidência clínica de hipotensão relativa ou taquicardia, mas sem. Ele não tem taquicardia, não tem hipotensão, mas ele não tem sinais de hipoperfusão. E o C é o clássico, é o paciente que tem hipoperfusão, que requer inotrópico vasopressor ou suporte mecânico. O D, em deterioração, né? O paciente que é similar ao estágio C, mas ele vem em piora do quadro clínico. E a letra E, na verdade, de extremo, é o paciente que está sob manobras de ressuscitação ou está em ECMO, recebendo várias intervenções. Então guardem aqui essas fases do choque cardiogênico. Pode ser fonte de questão na prova do TEC. Né? Essas fases são divididas de A até E em relação aos achados clínicos, aos biomarcadores e quanto aos parâmetros hemodinâmicos. Nessa tabela imensa, é óbvio que eu não vou pedir para vocês guardarem cada um desses critérios. Eu peço para vocês atenção especial, né, à fase C, que pode incluir qualquer um dos seguintes, ou seja, se o meu paciente tiver qualquer um desses seguintes, eu estou diante da fase C do choque cardiogênico. Mal-estar geral, palidez e lividez, estertores pulmonares, se o paciente estiver em ventilação mecânica, alteração aguda do estágio mental, KILIP 3 ou 4, sobrecarga de volume, extremidades frias ou pegajosas, redução do débito urinário menor do que 30 ml por hora. Né? Quanto à questão laboratorial, lactato elevado, né? É um critério para estabelecer que o meu paciente já está em estágio C, a creatinina está dobrando, né? Ou eu tenho uma queda maior do que 50% na taxa de filtração glomerular, provas hepáticas alteradas, um BNP persistentemente elevado. E quanto à questão hemodinâmica, né? Eu estou neste cenário quando o meu paciente entra na prescrição de vasopressores e ou dispositivos para manter a pressão arterial. E nessa fase, o índice dado, na verdade, pelo Swan-Ganz, quando ele é menor do que 2,2 litros por minuto por metro quadrado, estou diante de um paciente em fase C. Peço também para vocês guardarem a PCR. Se o meu paciente estava em estágio A, ele teve uma PCR, eu automaticamente reclassifico este paciente para o estágio E. Tudo bem? Então, quais são as recomendações do choque cardiogênico? O paciente infartou. Devo enviar esse paciente para o setor da hemodinâmica em 2 horas. Não é 12 horas, pessoal. Coloquem isso na cabeça de vocês. Se o paciente está em choque cardiogênico, eu devo solicitar a cineangiocoronariografia de urgência. Esse paciente tem que estar na hemodinâmica em até 2 horas. Né? Otimizar a volemia com cristalóides em pacientes sem sinais de congestão, e o suporte hemodinâmico é absolutamente fundamental para manter a PA sistólica maior do que 85 milímetros de mercúrio. A dobutamina, disse para vocês, é o agente de escolha. Né? Devo associar vasopressor, preferencialmente noradrenalina, se for preciso para manter a perfusão sistêmica. Quanto ao suporte circulatório mecânico, o suporte circulatório mecânico, ele é dividido, né, em suporte circulatório mecânico temporário ou de curto prazo, prazo intermediário ou longa permanência. Né? O que cai geralmente nas provas do TEC são as indicações desses dispositivos temporários. Né? Então, primeiro, eu tenho uma indicação como ponte para decisão, eu tenho uma necessidade imediata de suporte hemodinâmico, né? Eu não posso estabelecer naquele momento a estratégia final de tratamento. Então, como ponte para decisão, eu implanto um dispositivo de assistência circulatória mecânica temporário. Segundo, ponte para recuperação. Eu tenho uma perspectiva de melhora da função ventricular após um insulto agudo. Terceiro, ponte para o transplante. Estabeleço um implante do dispositivo, estabilizo o paciente até procedimento, até o transplante cardíaco. Suporte em procedimentos cirúrgicos e percutâneos em pacientes com anatomia desfavorável ou doença miocárdica grave. Em pacientes Intermax 3, dependentes de elevadas doses de inotrópicos ou em
risco com um risco muito alto de estabilização. Né? Bruno, eu nunca ouvi falar dessa classificação Intermex. Né? Você pode me explicar melhor um pouco em relação a essa classificação? Sim, essa classificação Intermex é uma classificação criada para classificar de maneira mais adequada o paciente com IC avançada, certo? Quando a questão clínica, principalmente em relação à classe funcional, perde um pouco a sua acurácia, né? Então, essa classificação foi criada para estabelecer qual é o status do meu paciente, o status clínico, né? E quanto ao tempo de intervenção, quanto tempo eu tenho para intervir neste paciente, né? Eu peço aqui para vocês, essa classificação é dividida de 1 a 7, eu peço aqui para vocês guardarem de 1 a 3, certo? Que são geralmente os pacientes candidatos, na verdade, a uma intervenção um pouco mais precoce. Se o paciente estiver em choque cardiogênico grave e apesar de todas as minhas medidas, na verdade, ele estiver com hipotensão persistente associada à disfunção orgânica, eu tenho horas para intervir nesse paciente. Né? Em declínio progressivo, que é o Intermex 2, apesar do uso de inotrópico, eu tenho alguns dias para intervir. Né? E no Intermex 3, que é o paciente estável às custas de inotrópico, eu tenho algumas semanas a meses para a intervenção. Né? E reta final da nossa aula, de maneira não menos importante, nós vamos falar sobre o transplante cardíaco e suas respectivas indicações. Tudo bem? Não tem jeito, na verdade, de falar sobre transplante cardíaco se vocês não decorarem e entenderem as indicações de transplante. Né? Eu trouxe aqui para vocês as indicações clássicas de transplante, tá? Que são consideradas como classe 1, tá? IC avançada dependente de inotrópicos e ou suporte circulatório mecânico, IC classe funcional 3 persistente ou 4 com tratamento otimizado na presença de outros fatores de mau prognóstico, IC avançado e VO2 de pico menor ou igual a 12 ml por quilo por minuto em uso de beta-bloqueador, ou se ele tiver um VO2 de pico menor ou igual a 14 ml por quilo por minuto em pacientes intolerantes ao beta-bloqueador. E também pacientes com arritmias ventriculares sintomáticas, refratárias ao manejo com fármacos, dispositivos elétricos e procedimentos de ablação. Isso é classe ou todas essas indicações são classe 1, isso já caiu na prova do TEC. Tá? Existem outras indicações clássicas com menor nível de evidência, mas eu trouxe aqui para vocês as principais. Tudo bem? E as indicações especiais de transplante, IC avançado e cardiomiopatia restritiva, isso também é classe 1. Tenho outras indicações, tumores cardíacos com potencial de cura alto, amiloidose cardíaca relacionada à forma ATTR sem perspectiva ou resposta a tratamentos específicos, IC secundária amiloidose com contraindicação a terapias específicas pelo envolvimento cardíaco também é uma possibilidade, e IC refratária a hepatites crônicas pelo vírus B ou pelo vírus C, na ausência de sinais clínicos, radiológicos e bioquímicos de cirrose, hipertensão portal ou carcinoma hepatocelular. Quanto às contraindicações ao transplante, eu tenho algumas potenciais contraindicações ao transplante. Quais são elas? Idade, maior do que 70 anos. Alguns pacientes selecionados com bom status clínico, né, eu posso encaminhar esse paciente para o transplante, ele pode ser considerado para o procedimento, né, comorbidades com baixa expectativa de vida, infecção sistêmica ativa, índice de massa corporal maior do que 35 kg por metro quadrado, doença cerebrovascular grave sintomática, doença vascular periférica grave sem possibilidade de revascularização e ou reabilitação. Doença hepática ou pulmonar avançadas, né, em centros selecionados, né, em centros altamente preparados para o transplante combinado, eu posso encaminhar o paciente sim para o transplante cardíaco e também para o transplante hepático. Né? Doença psiquiátrica grave, dependência química e ou baixo suporte social ou baixa adesão ao tratamento, às recomendações vigentes, também é considerado como uma potencial contraindicação ao transplante. Se ele tiver abuso de substância, os últimos 2 anos, incluindo o álcool, também é considerado uma potencial contraindicação ao transplante.
Tá? A documentação de baixa adesão ao tratamento em múltiplas ocasiões é considerada, sim, uma contraindicação ao transplante. Tá? Diabetes com lesões graves em órgão-alvo ou controle glicêmico inadequado, com glicada maior do que 7,5, também é contraindicação. Incompatibilidade ABO, hipertensão pulmonar fixa, né? Quando eu tenho uma resistência vascular pulmonar maior do que 5 UDs, apesar de testes de vasoreatividade pulmonar e descompressão cardíaca com os dispositivos de assistência circulatória mecânica. Né? Eu posso implantar o dispositivo de assistência, já disse para vocês, como ponte para candidatura e decisão no paciente com transplante, visando reduzir essas pressões pulmonares e depois eu refaço a análise da manometria. E o transplante cardiopulmonar ou heterotrópico pode ser considerado em centros habilitados. Embolia pulmonar com menos de 3 semanas, também é uma potencial contraindicação. Neoplasia com risco de recorrência elevado ou incerto, perda de função renal intrínseca e irreversível, apesar do tratamento clínico otimizado, com uma taxa de filtração glomerular menor do que 30, síndromes demenciais ou retardo mental graves e tabagismo ativo. E o slide final da nossa aula, quem eu devo priorizar para o transplante? Dependência de inotrópicos e ou vasopressores, dependência de balão intraórtico ou outros dispositivos de assistência circulatória mecânica de curta duração, ventilação mecânica e determinação da câmara técnica. Então, aqui para vocês um slide final da abordagem da IC avançada em estágio D. Né? Eu tenho os critérios do I Need Help, guardem os critérios do I Need Help. Se ele tiver algum desses critérios, devo encaminhar esse paciente para uma avaliação de especialista, né? Fazer a classificação Intermex, classificar em relação ao choque cardiogênico, se ele tiver, na verdade, as fases do choque cardiogênico, se ele tiver em risco de ou até o choque extremo, que é considerada a letra E. É um candidato ao transplante cardíaco? Sim. Vou proceder ao dispositivo de assistência como ponte para o transplante ou ponte para destino ou candidatura? Pode ser que sim. Né? No Brasil nós temos disponíveis o balão intraórtico, ECMO, Impella e o Centrimag. Né? Não, o paciente não é candidato a nada disso. É um paciente em estágio final da doença. Devo lembrar sempre em relação aos cuidados paliativos. Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês. É uma aula bastante extensa. Eu tentei trazer aqui para vocês os aspectos mais importantes em relação à insuficiência cardíaca para a prova do TEC. Tá? Nós estamos à disposição de vocês através do contato ou dos contatos do Cardioaula. Eu trouxe aqui o e-mail que vocês podem entrar em contato com a gente, o acompanhamento cardioaula@aulabrasil.com.br, e trouxe aqui também para vocês os meus contatos pessoais de redes sociais e também de e-mail. Estejam à vontade para entrar em contato comigo para solucionar as dúvidas em relação a essa apresentação que nós fizemos. Muito obrigado, boa prova e até a próxima.